quebra. Quebra. Olá, pessoal. Estamos hoje aqui com o queridíssimo Dr. Guilherme Pita, cirurgião vascular, tá? E, por favor, doutor, se apresente aqui para nossos convidados. Olá, pessoal do Star Médico. É um prazer estar com vocês aqui, hein? E a minha vida toda começou aqui em Alagoas, né? Graduado pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas em 1984. E fiz residência, mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina e pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa junção, o que é pós-doutorado, o que é doutorado? A gente só é bom quando a atividade assistencial sua corresponde à sua titulação, porque às vezes a gente é muito bom na assistência, mas não tem título. Às vezes a gente é muito titulado e não tem assistência. Então, nós conseguimos fazer essa junção e compartilhar título da experiência de assistência. Tá. Pode falar para a gente como é que foi essa escolha de ir para a cirurgia geral, de ir para a cirurgia vascular, essa paixão pelos pacientes? Eu tive dois grandes iluminados na minha vida. O primeiro foi o professor Isaac Soares de Lima, né? Que é um cirurgião de cabeça e pescoço, mas ele, na unidade de emergência, na antiga unidade de emergência, eu dizia que ele fazia do cabelo ao pé, né? Ele operava todos os traumas e chegamos a operar trauma crânioencefálico, fazer descompressão, né? E esse cara foi realmente o meu aprendizado, mas a problemática hoje do colega e do aluno é assim, você pode aprender até as técnicas, mas se esse indivíduo não é um ser humano, não tem humildade, você vai aprender só técnica, o que não serve para o dia a dia, para o ser humano. Então o Dr. Isaac era um indivíduo completo, além de ser muito bom técnico, era bom ser humano. Na cirurgia vascular eu tive uma inspiração muito grande, foi de José Petrúcio, que é o Dr. Fifi, que trabalha até em São Miguel, né? O Dr. Petrúcio, ele é muito, muito habilidoso e foi com ele que eu resolvi fazer cirurgia vascular. Então, esses dois indivíduos tiveram uma grande influência na minha vida. Sem falar do Dr. José Vanderlei Neto, uma época da minha vida eu quis fazer cirurgia cardíaca, mas como o campo de atuação aqui em Alagoas era muito restrito, só tinha ele e o Dr. Kleber, quando eu me formei eu fiquei na dúvida se eu teria espaço entre os grupos. Aí preferi fazer angiologia e cirurgia vascular, que é a melhor especialidade do mundo, porque ela trata desde a estética, as varizes, faz ultrassom, opera os aneurismas, faz endovascular, faz trauma, faz tudo, né? A cirurgia vascular eu digo que é uma especialidade completa. Então esses foram esses indivíduos que me influenciaram muito na minha formação. E nesse mundo da cirurgia vascular, como o senhor disse, que tem várias opções, como foi que o senhor chegou à conclusão, a ver que existia a necessidade de um programa como Fecha Feridas? Eu fui agraciado por Deus e por tudo, né? Além de meus pais terem condições de me bancar, né? Minha mãe era promotora de vendas de Avon, meu pai era promotor e depois foi do Ministério da Educação. Sempre eu tive muita condição de estudar. Eu estudei minha formação no Recanto da Criança Feliz, no primário, depois estudei no Marista. E depois fiz faculdade pública, que foi a Escola de Ciências Médicas de Alagoas. Depois, na Escola Paulista de Medicina, eu passei 5 anos, fiz toda a minha formação. E depois ainda passei mais 2 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ainda fiz um pós-doutorado sanduíche na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Então isso tudo foi financiado por todos vocês, né? Os impostos de vocês me pagaram tudo. E eu voltei para o meu estado para fazer pesquisa. Eu fazia pesquisa muito avançada. Eu fazia pesquisa, hoje eu tenho uma patente com uma técnica de correção do aneurisma, que é o triplo stent, que é uma técnica própria, com stent desenvolvido junto com a Braille. Mas chegou no momento que caiu na minha realidade que eu, com o aneurisma, eu favorecia 0,0001 da população. E eu vi que meu estado era muito carente na área, principalmente das feridas. E das feridas, 80% das feridas são vasculares. Isso encaixou muito bem. E nesse momento de transição, quando eu voltei da Alemanha, eu vi que o Estado, a comunidade precisava de mim muito mais na atividade das feridas do que na atividade do aneurisma.
E aí a gente começou a trabalhar com as feridas. O senhor pode explicar um pouquinho como é que funciona o programa do Fecha Ferida? Aí, assim, duas coisas foram muito importantes no programa Fecha Feridas. Primeiro, eu, em 2016, 2017, eu passei 2 anos no campus Arapiraca, da Universidade Federal de Alagoas, no campus Arapiraca, ajudando na concepção do curso de medicina. Lá. O curso estava começando, fiz concurso, fui lá no banco, depois de 35 anos fui estudar, não fui fazer vascular, nem fui fazer geral, fui fazer habilidades, né? Voltei ao banco da escola para estudar, mas foi muito, muito bom. Fiz o concurso, passei e fui para Arapiraca ajudar com a experiência que eu já tinha de ter sido chefe do departamento da cirurgia da Escola de Ciências Médicas, chefe da cirurgia experimental, coordenador da toda a parte de pesquisa da Uncisal, pró-reitor da Uncisal. Tinha sido todos os cargos que eu já tinha exercido, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Então, depois desse meteoro que eu fui, eu comecei a cair na realidade. Né? Você faz assim, depois você cai, e eu vi que a minha realidade era trabalhar no meu estado. E aí, as feridas tinham duas vertentes importantes. Primeiro, como é que eu chego nela? Segundo, como é que eu consigo, digamos assim, simplificar o atendimento das feridas. E aí, lá em Arapiraca, um punhado, que eu digo, de estudantes da medicina me chamou para abrir uma liga. Eu falei, liga de vascular logo, né? Porque meu negócio era vascular. E a Liga LAVA, que é a Liga Acadêmica Vascular da Uncisal, é a liga mais antiga do estado. Fundada pelo acadêmico Adriano Dionísio, na época, me acompanhava lá no Arthur Ramos. E o que aconteceu? Esses alunos me chamaram, eu fui fundar a Liga de Vascular, e me falaram, professor, aqui o senhor não é cirurgião vascular. Aqui o senhor é professor de habilidades e a gente quer formar uma Liga de Saúde Coletiva. O que é que eu entendia de saúde coletiva? Nada, né? Eu era um indivíduo no topo da pesquisa. Mas aí eles me convenceram e foi muito importante. Porque eu passava a quarta-feira inteira em Arapiraca, eu dava aula de manhã, de tarde, e à noite eu me reunia com esses meninos. Meninos do interior, 30 meninos, que vinham da região ali, porque a Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, o curso de medicina, eles têm 10% de agrado, né, quando fazem o vestibular. Se eles estiverem a 200 quilômetros de Arapiraca, eles têm esse incentivo. Então, quando eu cheguei lá, tinha alunos de Delmiro Gouveia, de Mata Grande, da minha terra natal, que é um sertão muito, muito bravo, e eu fiquei muito, muito sensibilizado e comecei a trabalhar com eles, né? Então, eu saía das aulas, chegava às 6 horas da tarde, me reunia com os alunos, levava eles depois para comer uma pizza lá em Arapiraca. E o que aconteceu? Aí a ideia surgiu, por quê? Porque eles iam ao campo e chegava lá, tinha muita ferida e eles não conseguiam resolver. E eles ficavam extremamente angustiados, né, cara? Eles vão lá, atendem, e aí agora eu vou fazer o quê? Passa um remedinho que não serve. Ou encaminha que também não chega, né? E aí eles fizeram, a gente começou esse programa há 6 anos atrás, em 2017, a gente no CRIA, que é um ambulatório de especialidade em Arapiraca, e isso aí começou e o início deu muito certo. Foi mais ou menos a ideia do Fecha Ferida. Tá? E como é que funciona o Fecha Ferida? O paciente dá entrada aonde? Como é que ele chega até o atendimento final? Aí assim, aquela ideia inicial simples cresceu muito, né? Porque como tem uma necessidade veemente de atendimento das feridas, e aí a gente começou a ter mais pacientes. Aí como é que eu vou trabalhar com isso? Então eu tinha um custo, eu tinha necessidade de recurso humano, de custo, e tinha necessidade de voluntariado. Eram as 3 importantes para isso aí. Então os custos eu não conseguia, porque as prefeituras são muito ruins de gestão. Tem vários programas do Ministério da Saúde que eles devolvem dinheiro, mas não usam. Gestão mesmo. Então a gente começou a ter doações, pedir doações para o programa. E aí foi a grande tirada foi colocar dentro do Fecha Ferida a pesquisa e a pós-graduação. Que como eu sou orientador de 2 doutorados e 1 mestrado,
de biotecnologia, que é um mestrado que não é só para médico, é para todas as especialidades da área de saúde. Todas as vezes que eles precisavam de 4 créditos na área de docência, eu botava eles dentro do fecha-ferida. Então, eu dava os créditos, eles atuando no fecha-ferida. Aí eu agreguei no fecha-ferida fisioterapeutas, enfermeiras, biomédicos, psicólogos, e eles vieram trabalhar junto, porque eles eram obrigatórios, pelo menos, passar um semestre comigo lá trabalhando, e isso deu uma força muito grande. E aí veio as pesquisas. A gente precisava de muita gente e de amostra, né, de seres humanos para fazer as pesquisas. E aí o Fecha-Ferida também agregou esse movimento de pesquisa, de extensão. Aí veio a Liga, né, com extensão, assistência voluntariada e só a coisa da doação que ficou muito difícil, porque às vezes você consegue doação, às vezes você não consegue. Às vezes não consegue, né? Foi mais ou menos isso o início do Fecha-Ferida, né? Depois de 2 anos, muda o governo lá de Arapiraca, o outro que entra não quer nem saber quem você é. Aí eu cheguei lá com 50 pacientes no sábado, o CRIA estava fechado. E eu com 50 pacientes ali na porta. E aí a vantagem de ser professor, a diretora da UED Arapiraca na época foi nossa aluna, e eu falei com ela, professor, tem 2 salas aqui vazias, o senhor pode vir aqui. E aí a gente ficou uns 3, 4 meses fazendo Fecha-Ferida na unidade de emergência, antes da ampliação. Chegou no dia que eu... Depois foi pro Chama, né? Antes ainda teve... Antes a gente alugou uma clínica no centro da cidade, vizinho à Farmácia Brasil, a Clínica do C. Que é uma clínica de psicologia, que tinha várias salas. E aconteceu várias coisas na minha vida. Eu fiz uma promessa, né? Promessa não é para ser revelada, que naquele momento eu iria tocar aquele projeto independente de prefeito, de deputado, se eles quisessem ajudar, beleza. Se não ajudasse, eu iria tocar aquilo ali. Foi uma decisão muito importante que a gente teve. E a gente alugou essa clínica, deu muito certo. E a seguir disso aí, o Chama, através do Gustavão, ele ofereceu o ambulatório de ortopedia, que era grande, com 6 salas, com recepção de mais de 100 pessoas. A coisa andou. E andou assim, em progressão geométrica, né? A gente passou de 20, 30, 40, 100 pacientes atendidos de feridas na região. E hoje o objetivo da gente é chegar a 300 feridas na região, porque não é mais Arapiraca, a gente recebe Traipu, Pão de Açúcar, todo canto ali vem. O Agreste é grande. Ali vem toda aquela influência, entendeu? Então a gente está no pico hoje, lá em cima, tem 6 anos de atendimento, 10 mil atendimentos feitos. E agregou nisso, e a coisa limitada que a gente via, que era a ferida e a perna, foi ampliada, né, com a Eva, que é psicóloga. A Eva viu que não adianta fechar a ferida se não tratar a ansiedade, a depressão, o distúrbio de comportamento, né? Ela agregou a psicologia, agregou a nutrição, agregou a educação física, e aí a gente tem um grupo de 30 mulheres obesas que têm feridas fechadas, mas tem que manter elas fechadas. Elas têm que perder peso, fazer atividade lúdica, fazer treinamento, fazer palestras. Então elas começaram a mudar a concepção de atendimento só individual da ferida. Então hoje a gente tem um atendimento multicêntrico. E aí nova dificuldade apareceu, o Chama teve problemas lá administrativos entre eles, de a família, e nós fomos de novo expulsos do Chama. Apesar de ser meu amigo, apesar de eu ter feito 150 transplantes dentro do Chama, ele disse, Guilherme, não dá para você ficar, porque existe um problema grande entre ele e outra parte lá, e a gente teve que ser mandado embora do Chama. Aí a gente alugou de novo uma clínica, mas há 15 dias atrás, um mês, o presidente da Federação das Indústrias e nos chamou lá, e eu fui, e ele ofereceu toda a clínica de saúde do SESI Senai de Arapiraca, que é um absurdo de bom. E aí a gente vai começar no dia 14 a trabalhar dentro da clínica de saúde do SESI. Muito boa a estrutura. O SESI fica no... Arapiraca. Não, bairro? Fumageira. É uma feira famosa que tem lá. Mas é um negócio do outro mundo que eu nem estou acreditando. Eu já estive lá 2 vezes.
já fizemos um seminário com todo mundo, a coisa está adaptando, mas assim, eu acho que vai dar certo, né? E o paciente que tem essa lesão, como é que ele faz para chegar até o programa Fecha Ferida? Não dá para ter porta aberta, porque eu chego lá e quando eu chego tem um monte de gente na porta, é um verdadeiro dilúvio lá, né? Mas aí, o que é que a gente pede? A gente tem um telefone, que é o meu, o WhatsApp com foto e cartão SUS. Eu trio ali. Ah, realmente é uma ferida. Eu mando para a coordenadora, né? Tem a Arusca, a Eva e a Renata. São 3, a gente tem um núcleo duro de 4 pessoas. E aí eu envio para eles lá. E aí eles marcam a avaliação, fazem a avaliação. Quando é urgente ali naquela hora, eu já trato, já adianto. Quando não é, eles marcam para fazer escleroterapia com varize, fazer bota de una, fazer curativo, fazer fisioterapia linfática, fazer consulta com nutricionista, psiquiatra a gente também tem, que é o Dr. Fidelis, e tem também a parte de psicologia. Então, uma coisa deu uma arrumada muito grande. Multidisciplinar, né? Tem que ser, né? Não dá para ficar nisso só. Aí a gente está profissionalizando, criamos o Instituto Fecha Feridas, Jacques Caiafa, que é o inspirador maior da gente, que é um cara lá do Rio que andou o país inteiro, ele vem sempre a Maceió. E aí a gente vai agora profissionalizar para entrar nos editais do Ministério da Saúde, do Ministério da Integração, onde tiver verbas para poder ser captadas para o programa, a gente vai tentar captar, porque está impossível manter aquilo só com doação, porque o custo aumentou muito nesses últimos 2 anos, entendeu? E para conseguir arrecadar um pouco mais de dinheiro para esse projeto, eu vi que o senhor tem o bazar, né? Foi aberto um bazar dentro da Casa Cultural Mitspita. Aí o que acontece? É muito difícil essa coisa de você botar a conta e depositar. Isso poucos fazem, né? Depositam. Por tudo que a gente está vivendo, não se acredita muito em muita coisa, né? Então, eu consigo doação assim, tipo pacientes que eu opero muito no interior e que tem som aqui em Oados, eu preciso de 1000 luvas, eu vou lá no cara lá e peço, ele dá. Eu preciso de um DEA, pedir lá no outro empresário da Piraca, ele vai dar. A bolsa de reanimação, aí eu vou pedindo assim, mas realmente não dá para a gente captar, porque é muita gente pedindo e pouco recurso e muita desconfiança em tudo. Tá entendendo? Então hoje a gente tem muito pouco, eu até evito de pedir conta em banco, porque eu acho que isso realmente não vale a pena. Mas quando você quer doar, eu levo o indivíduo lá, especificamente no que eu estou precisando. Por exemplo, tem um empresário de Recife, ele gostou, foi lá, eu falei, eu preciso de gás para o ano inteiro. Ele é dono de uma empresa em Recife, ele doou. As meias elásticas, eu tenho outro empresário que é de uma fábrica de Recife, e aí ele foi lá, conheceu o programa e doou 500 meias por ano para a gente, aquelas meias com defeito. Aí o outro empresário da bota de una, é um empresário, uma mulher, ficou sensibilizada, eu venho a conhecê-la, conheceu, e ela vende a bota de una pelo preço custo real lá. Então eu só peço na hora que ele vê e se convence que aquilo ali pode ser bom, né? Para pedir por conta, assim, eu acho que é muito difícil. Tá? Aí se o senhor quiser, a gente pode colocar o Pix do projeto. Pode. A gente pode colocar na tela. O Pix não tem problema nenhum. E inclusive a doação das roupas, né? Para o bazar. Ah, sim, da falar da Casa Cultural. Aí a minha mãe era uma empreendedora assim, nunca vi, né? Tinha meu pai limitado ali com o emprego dele, né? Dizendo que eu tinha que ter 2 empregos, né? Eu voltei para Maceió, tive 2 empregos, um de professor e um de cirurgião do HGE, mas não pagava minhas contas, né? Eu vi que não dava, tinha que ter aquele sonho, aquela ilusão de ser funcionário público, né? Então aí eu comecei a trabalhar. Mas minha mãe era professora de ensino médio do Colégio Brandão Lima, da Cambona, em Bebedouro. E aí ela teve uma seleção para promotoras de venda da Avon. A Avon era uma fábrica muito forte, né? 40 anos atrás. E no Nordeste todo foi feita uma seleção com 2.000 pessoas e ela foi escolhida. E ela chegou em casa para meu pai dizer, olha,
Eles falaram que eu tenho que ter carro, eu tenho que vestir saia e tenho que deixar o emprego de professor. Aí meu pai falou, não, você não vai deixar nada disso. Você vai continuar professora, cuidar do seu filho, né, o pequeno. E aí ela disse, não, eu já pedi demissão, eu vou assumir o emprego. E o pessoal fala hoje, rapaz, todo mundo fica traumatizado porque a mãe não está em casa. A minha infância foi minha mãe viajando. Nem por isso eu fiquei traumatizado, nem por isso eu dei para as drogas, nem por isso. Mas a presença dela era muito forte e meu pai era aquela presença física, né? Porque ela montou toda essa rede de avô no Nordeste, então ela vivia viajando o estado, o Nordeste, entendeu? Viajava para fora. Eu só tinha... As alegrias da gente era pegar ela no aeroporto para ela vir um presente, né? Então, quando ela vinha, chegava, eu sabia que vinha um presente, né? Então, eu vivi isso e trauma zero, sabe? Claro, porque a família era muito organizada. E ela foi empreendedora assim, rapaz. Levou a gente lá para cima e sempre passou isso para mim. E aí, nesses últimos 5, 6 anos, eu morei com ela e aí ela faleceu 1 ano e meio atrás e deixou um legado assim que eu não conhecia. Legado de cultural, legado de ajuda, legado de a roupa dela. Ela tinha uma grife que só o cara lá costurava para ela. Ela tinha joias que era dela. Ela tinha quadros lindos. Santuário. Ela tem um santuário lá na casa que é só de madeira, um negócio assim espetacular. Eu fiquei com isso na mão sem saber exatamente o que faria, né? Não, vou doar, vou dar, não sei o que lá. Então a gente resolveu, assim, no período de transição, alugar uma casa, que é a Casa Cultural Mente Espírita, e colocar lá. Então a gente tem todo esse legado dela lá e tem também as salas com o nome das amigas delas antigas, né? Que as 5 principais amigas dela, 3 já faleceram, tem 2 vivas ainda, uma de 96 e outra de 97 anos. E é lindo, né? Quem vai lá gosta muito, porque a gente criou esse ambiente, é um ambiente mágico. E lá a gente vende essas obras para poder investir no programa Fecha Ferida. É mais ou menos isso que a gente faz na Casa Cultural. Tem roda de samba, tem orquestra, tem o empresário imobiliário foi lá dar aula para a gente, como é que investe. Essa sexta-feira vai ter os alunos lá da Liga, vão estar lá. Então, cada sexta-feira tem uma programação diferente. E você vai lá e acaba comprando algumas espécies, né? A Carol já comprou umas espécies lá. Já comprou lá, não foi? Lá no... Comprei. Nossa. E tudo aquilo que a gente arrecada é colocado no Fecha Ferida, que está impossível de se manter só com a nossa doação que a gente tem hoje, sabe? Então é mais ou menos esse desenho. Assim, além de mais, eu tenho um tio que é irmão dela, que é um escritor assim, de mão cheia, e ela financiou o livro dele, é o livro de Mata Grande, que é a nossa história. Mata Grande é uma cidade a 300 quilômetros de Maceió, a 1.000 metros do nível do mar, e faz divisa com Pernambuco e Bahia, vizinha Delmiro, vizinho Água Branca. É lindo, a cidade é muito bonita, porque é no alto. De dia, no verão, é 37 graus e à noite é 20 graus. Né? No inverno chega a dar 14, 15 graus. É muito bom lá. E aí ele fez a história de Mata Grande, né? Meu avô materno era dono de engenho, fazia rapadura, mel, né? Eu me lembro, criança, os bois rodando, né? Ali para poder moer a cana, para poder tirar o mel. Semi-analfabeto, mas de cabeça e de matemática não tinha ninguém que batesse nele, né? Uma inteligência raríssima para fazer negócio, né? Meu avô materno era impressionante. E ele fez essa história, né? Então a gente vende, tem um livro lá dele que a gente vende lá irrisoriamente, mas a história está muito bonita. Ele está fazendo a história de Lampião, o herói ou o bandido, né? Essa dialética aí que é muito importante, porque Lampião passava nas fazendas do meu avô, né? E quando ele passava, meu avô tinha que fazer matar os boi para o bando comer, porque senão morria, né? E meu tio avô é quem fazia show-boi para o bando de Lampião. Tá? E o Lampião chegou lá um dia e disse assim, o meu tio avô chamava Januário. Ele disse, ó,
você vai ter que fazer showboy com o solado tudo ao contrário. Ele não entendia o que era. Então, o solado que quando você marcava ia para frente, ele inverteu. Então, o lampião andava para frente e as pegadas ficavam como se fosse para trás. E meu tio-avô fazia essa sandália para ele, né? E aí meu tio está escrevendo agora a história do Lampião lá em Mata Grande, porque o Lampião passava muito em Mata Grande, né? E aí é muito bonito tudo isso, para mim que estou recuperando que eu vivi no mundo, 20 anos no mundo, a 300 km por hora, mas agora estou tentando que o Boeing segure a 100 por hora, né? Para poder aproveitar essa gama de riquezas culturais, filosóficas que a gente tem. Bom, e como é o Dr. Guilherme Pita na sua vida pessoal, né? Então a gente sabe das fantasias também do carnaval. Assim, a seguinte coisa, eu tive um problema seríssimo, né? Quer dizer, para mim, hoje eu interpreto porque eu assumi vários cargos de muita responsabilidade muito jovem. Isso foi um problema na minha vida, né? 40 anos eu fui coordenador de pesquisa, chefe lá da cirurgia, depois fui pró-reitor, depois fui presidente da sociedade, depois fui da MB, depois fui diretor do Hospital Arthur Ramos, depois fui presidente do conselho do Arthur Ramos. Então eu gastei a minha vida ali, ó, entre 35 e 50 anos nisso aí. Isso quem sofreu muito foi minha família, né? Eu tenho dois filhos da primeira esposa, que um é juiz hoje e a outra é médica. E aí eles sofreram muito, porque eu fui um indivíduo fora do circuito, né? E minha ex-esposa, a Lucia, foi quem segurou a peteca deles todos. E aí eu vivia no mundo, porque quando você está no poder, o cara diz, rapaz, você é bom pra caramba, você é bonito, toque, né? Mas isso é uma tragédia, não se iludam com essas coisas. Mas eu sempre fui muito carnavalesco, né? E na faculdade eu já tinha os embates no diretório acadêmico com o pessoal da esquerda. Apesar da gente, quando ser mais jovem, ser todo mundo de esquerda, mas a gente não era da esquerda radical, a gente era da centro-esquerda ali, né? Até porque, como a gente era, quer dizer, tinha condição socioeconômica-cultural, a gente era dito como elite. E a gente sempre brigava com o pessoal da esquerda e sempre ganhava, né, as eleições. E aí a gente criou lá atrás um bloco chamado Meninos de Albânia. Tá? A Albânia era um dos poucos países comunistas, né? Era pequenininho. E aí a gente saía no carnaval, todo domingo, todo sábado antes do carnaval, a gente saía no Menino da Albânia. E aí a queda do Muro de Berlim, né, em 1989, caiu o muro, a China começou a ter capital, aí começou a mudar, né? A Albânia acabou o comunismo. E a gente mudou o bloco para chamar Meninos Órfãos da Albânia. Porque não tinha mais comunista no bloco, né? Todos eles viraram capitalistas, né? E aí a gente começava a fazer canções e fazer fantasias. E depois de um certo tempo, o bloco Meninos Órfãos da Albânia foi contaminado pela música baiana, né? E aí teve que acabar o bloco, né? Porque a gente não... Porra, você é tradicional, é frevo. Não sei o que lá. E daqui a pouco vem a música baiana, né? Aí acabou o bloco. O bloco foi extinto. E aí, graças a Deus, apareceu o Pinto da Madrugada. E o Pinto da Madrugada foi já tem mais de 20 anos, né? Parou 2 anos, 1 ano. E aí começou a ter o chamamento de cada um de nós para o que você pudesse fazer de bom. Uns faziam composição, outros traziam banda, outros traziam grupos de pessoas. Por exemplo, Quebrangulo, a Margarete, com o pessoal dela lá de Quebrangulo, traz um bloco das meninas de uma zona que tinha lá. É maravilhoso o bloco, né? E aí eu comecei a fazer as fantasias, né? Então aí a gente fez o Zé Bonitinho, fizemos o Zé Bonitinho, foi um sucesso, né? Aí fizemos o Ronaldinho ainda, quando ele estava no auge, né? Fizemos... Aí depois começou a vir a coisa política, né? Nesse negócio aí. A política veio muito forte. Foi quando o primeiro governo do Lula apareceu o Bolsa Família. E aí eu entrei na primeira fantasia que a gente fez do Bolsa Família.
E minha mãe, que era entusiasta, ela incentivava muito isso, né? E você, como médico, você tem uma face muito importante. Quando o cara gosta de você, eles gostam mesmo, né? E tinha uma empresária alagoana que eu resolvi um problema dela aí de uma cirurgia e ela falou, o que você quiser eu faço. Ela fazia as fantasias para mim. Então, ela produziu a Bolsa Família, depois eu fiz o Padilha, ministro, né? Aí depois eu fiz o Gerdel, 51 milhões. Depois eu fiz o Donald Trump, né? Depois eu fiz o Lula no primeiro mandato. Né? Depois fiz o Papa. Eu sou fã do Papa João Paulo II, né? No meu celular é o Papa, né? Eu sou fã dele, né? Fez também, depois fizemos o Bispo. E aí chegou na Dilma, né? Aquele movimento da Dilma do Brasil Livre para o impeachment da Dilma. E aí eu fiz a Dilma sem muito interesse. Mas tinha um jornalista que chamava Bernardino Souto Maior, que era um cara muito importante aqui no estado. E ele gostava muito de mim, que era meu paciente e tal. E aí todo final do ano ele colocava assim, qual será a fantasia do Dr. Guilherme Pitta? E eu era obrigado a ter uma fantasia, porque seria né? Ele botava no blog e os caras, pá, chutavam, era tudo bem. Aí nós fizemos Gerdel, 51 milhões. Aí fizemos o Papa Lula, 51, quando o Lula esteve lá no Vaticano, né, que foi lá. Aí depois a Dilma foi um sucesso, assim, fenomenal, né? E aí veio o movimento do impeachment e toda a passeata, todo o movimento eu tinha que estar. Às vezes eu não queria ir, mas eu morava no Gogó da Ema ali, o cara, olha, Guilherme, desce, rapaz, pelo amor de Deus, você tem que vir, rapaz, eu não aguento mais. Aí desce lá e eu descia, né? A Dilma, eu fiz a Dilma do chefe, que era do Lula, eu fiz a Dilma do Temer, porque teve um momento do governo dela, quando ela estava fraca, ela doou os ministérios todos para o Temer, né? Aí depois o Temer saiu, né? Aí depois a Dilma impeachment. Aí tem as faixas todas com esses nomes, cada momento eu fazia uma coisa diferente. Apoiado pela minha mãe sempre. Essa empresária já tinha saído, não estava mais. E aí, assim, você não faz nada, porque quando você faz as coisas boas, né? Aí vem um cara, um ateliê inteiro, o cara sabe, eu vou fazer tudo para você agora. Eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Aí hoje tem o Mário Ponto Certo. Ele é um cara do ateliê que ele adora fazer isso. Porque cada vez que ele produz uma fantasia, ele vende 200 lá, né? Ele, eu fiz a fantasia, bota no Instagram, né? E aí ele fez. Aí nós fizemos, a Dilma foi um sucesso. Hoje em dia, às vezes eu tô na rua, em algum canto, o cara, Dilma! Aí eu me lembro, eita Dilma, aí o cara fala comigo. Aí depois da Dilma veio o Bolsonaro com a colostomia, né? Foi maravilhosa essa daí. E depois teve o Luciano Hang, né? Depois teve o Alexandre Moraes, né? Foi também um sucesso grande. E depois teve agora a Janja, né? A Janja foi fenomenal. Espetáculo. Eu não sou Guilherme Pitta aqui, eu sou um personagem que está fazendo aqui. Você não sabe. Eu posso até não concordar com essa política, mas eu estou fazendo um personagem aqui, não tem nada a ver de agressão, nem tem. Isso aqui é uma alegria, né? E aí não tem o que estar condenando a gente. Então eu fui muito pressionado e eu me arrependo hoje, né? De poucas coisas que eu me arrependo na vida, não ter ido no movimento de São Paulo, de 2 milhões de pessoas, né? Naquele movimento imenso do Bolsonaro lá, que eu fui chamado e com medo não fui, né? E, porra, a minha mãe, rapaz, mãe é mãe, né? Olha, vai ter isso, vai ter aquilo, não sei o quê. Os caras vão dar... E aí eu acabei não indo, né? No Brasil Livre, lá naquele comício final lá do impeachment da Dilma. E realmente tinha sido um momento único, né? Para quem foi espetacular, né? E eu acabei não indo. Mas eu aproveitei muito aqui. O Galo da Madrugada sempre me chama, eu faço a fantasia aqui, vou para lá. Assim, fiz também Eduardo Acunha do chefe. Eduardo Cunha. Sim, também fiz Eduardo Cunha, né? E quando eu cheguei no Galo da Madrugada, que eu vou entrando, aí chega a Band News, né, para me entrevistar, e fala, deputado, o que é que você veio fazer aqui? Eu vim fazer aqui porque depositaram na minha conta 3 milhões, eu não sei de onde veio isso aí. Eu vim buscar aqui em Recife.
foi que colocou na minha conta isso? Pô, eu não sei. Cara, a Band News saiu aí no carnaval. Quando eu cheguei à noite no hotel, cara, era telefonema. Até os meus amigos da Alemanha tinham visto, perguntando que tinha sido ele. Não, pai, não sou eu não. Ali é o Eduardo Acunha do chefe, né? E uma personagem muito importante nisso tudo é uma paciente nossa, que ela tem linfedema nas 2 pernas, e ela me acompanha lá, né? Me acompanhou no Bolsonaro, me acompanhou no Padilha, me acompanhou no Gerdel 51 milhões, com uma mala cheia de dinheiro, entendeu? Então isso fez uma história. Amanhã, sexta-feira, o Rosalvo Acioli, que é um jornalista, vai lá fazer entrevista lá na Casa Cultural Mito Espírita, vocês estão convidados, para a gente montar o livro das fantasias, né? Está na hora de montar os livros, montar os personagens, com a história resumida, do que cada época da política representou. Claro que o que é que vai ser o ano que vem? Não sei. Vou esperar sair os personagens. Sair os personagens para poder não criar. Não sei qual é, mas já está aí. Eu estou com a fantasia pronta, que não saiu, porque nem teve desfile de 7 de setembro, nem teve o nosso careca. Está todo mundo com medo, né? O meu filho é juiz, ele fica, pai, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça aquilo, né? Ele fica cheio de coisa e eu fico me segurando por causa dele. Realmente, eu me segurei nesses últimos 2 anos por causa do meu filho. Se não fosse, eu já estava na rua, né, cara, aí com um monte de coisa. Fui a Brasília no dia 31 de dezembro, fizemos um movimento nos cartéis muito e quase voltei no dia 8. Não voltei por pouco, né? Porque aquele dia 8 eu fui chamado várias e várias vezes, que eu participava daquele movimento movimento cívico, né? Mas Deus estava de plantão, rapaz, acabei não indo. E, quer dizer, me salvei dessa intempérie que foi feita contra pessoas pacíficas, né? Mas tudo bem, estamos aí na luta, que eu acho que o importante eu sempre digo, é fazer o que você gosta, ganhando ou não dinheiro. Tá? Então, mais ou menos isso. Queremos agradecer, professor, a sua presença aqui no programa. Tá. Foi muito legal. Queremos convidar o pessoal para seguir nosso podcast, starmedico.podcast. Clicar no QR Code, seguir a gente. Seguir o Dr. Guilherme Pita nas redes sociais dele. Quem puder fazer doação para o projeto, para a Casa Cultural, fazer doação. Eles aceitam. Ele vai colocar o Pix dele aqui. Eles aceitam, inclusive, roupas para fazer do brechó, né? Doação de obras de arte, quem quiser doar, né? Para poder... E material médico hospitalar, para poder doar. E querendo pedir para o professor, se possível, vestir um pouquinho uma das fantasias. Tá Pode bom. ser? Tá bom. O nosso Instagram da Casa Cultural Mito Espírita, né? Casa Mito Espírita. A gente vai colocar aqui no Instagram, final, tá? No vídeo. Casa Mito Espírita e o meu Instagram é Guilherme Pita Vascular. Mas é importante que vocês visitem Casa Mito Espírita, porque vai ter todas as informações que vocês estão querendo. Tá bom? Está aberto a todos. Na sexta-feira a gente sempre abre, de 17 até 21 horas está aberta a visitação. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigada, professor. Obrigado. A gente sempre finaliza com um brindezinho. Um brindezinho, vamos brindar aqui. Essa caneca é pra gente? Essa é do senhor. Eu adoro caneca. Eu tenho uma verdadeira coleção de caneca. Olá, pessoal. Tô aqui invadindo Star Medic Podcast hoje porque a gente tem uma celebridade hoje aqui. Uma pessoa que tem aí feito não só 196 países, mas assim, tem rodado bem esse mundo. E ela tá maravilhosa hoje. Veio aqui especialmente para se apresentar a vocês. Obrigado, Janja. Obrigado também, Marcel. Eu fiquei muito interessado em Maceió, porque eu vim no carnaval, né? Eu fiquei feliz de você ter vindo. A gente veio aqui, nós somos ovacionados por várias pessoas que não conheciam o que era a Janja. Porque a Janja é isso aqui, a Janja é tudo que há de bom para o Lula. Charme, elegância. Charme, elegância, desprovida de qualquer resolução ou lei, né? Então a Janja é isso aí. Chega chegando. Chega chegando. Eu fui na cadeira do J. Glacé. E aí, o que você achou? Eu achei uma cadeira imensa. Mas eu chamei o J. Glacé nesse momento lá que eu estava. J. Glacé, vem aqui
Subi na cadeira porque o Lula sobe em mim sem problema nenhum. Aí eu chamei, ele não veio na hora, tá? E eu sei que o Lula é um boi. E essa cirurgia dele foi espetacular. Não foi uma cirurgia só de prótese, foi 2 próteses que ele colocou. Uau. E aí eu acho que o Lula, ele já era superstar. Agora ele vai ser o Papa. Ele deve ser o prêmio Nobel da paz e do amor no próximo ano. Tá? Então, e como primeira-dama, assim, eu queria ter uma opinião tua, assim, para a primeira-dama, que é a minha conterrânea, sou cuiabano também, né, a Marina Canja. Você deu alguma dica para ela, assim? Eu digo como é que eu conquistei o Lula, né? O Lula, ele é aqui do Nordeste, ele é lá de Caeté, vizinho a Garanhuns. Ele gosta de mel, pimenta, ele gosta de caninha. Eita. Vocês ficam achando que esse povo gosta de uísque, de vinho. Eles gostam do que é bom. Uma cachaçinha. Uma cachaçinha. Quando eu fazia a fisioterapia do Lula, o que ele mais pedia? Eu quero uma cachaçinha. Eu trouxe cachaçinha daqui de Alagoas, de Pernambuco. E quando ele ficava bêbado, ele ficava um espetáculo. Ele deixava eu fazer tudo nele. E aí eu conquistei o presidente da República. Tá? Pode ter causado também o problema do quadril também, de tanto, né? Nessa época eu estava pesada e né, uma das vezes que eu sentei nele, fiz uma distensão muscular do inserção do quadríceps da coxa. Fiquei sabendo que é quase um polidense que você fazia em cima dele. Eu não conseguia porque eu estava um pouco mais pesada, mas agora eu prometi ao Lula, depois da prótese que ele colocou, a segunda, né, porque foi 2 próteses, né? Que eu vou fazer polidense Uau! ao inverso. Uau!